Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então estamos com muita alegria celebrando nestes dias a novena do glorioso padroeiro da nossa administração apostólica, São João Maria Vianney. E estamos refletindo sobre a vida virtuosa, acompanhando as palavras do nosso santo. E com São João Maria Vianney, estamos aprendendo nesse início da novena a como distinguir a verdadeira da falsa virtude. Nosso santo nos ensinou no primeiro dia que a virtude verdadeira tem que ser interior e perfeita. Ontem ele nos disse que a virtude verdadeira tem que ser humilde. E hoje vamos ouvir nos ensinar que para que a virtude seja verdadeira, ela deve ser perseverante. Aliás, ouvimos agora Jesus falando no final desse evangelho: é pela vossa perseverança que salvareis as vossas almas. E ele falou isso no evangelho de hoje, justamente depois de predizer todo o sofrimento, incompreensão, perseguições pelas quais seus discípulos iriam passar. Então, o que diz para nós hoje São João Maria Vianney? A terceira condição necessária para a virtude é a perseverança para o bem. Não devemos nos contentar em fazer o bem somente durante algum tempo. Ou seja, rezar, nos mortificar, renunciar à vontade própria, suportar os defeitos dos outros, combater as tentações do demônio, sustentar os desprezos e calúnias, vigiar todos os movimentos de nosso coração. Não, meus irmãos, não é por algum tempo somente. Precisamos continuar fazendo isso tudo até a nossa morte, se nós quisermos ser salvos. São Paulo nos diz que devemos ser firmes e inquebrantáveis no serviço de Deus, trabalhando todos os dias da nossa vida na santificação de nossa alma, com a convicção de que o nosso trabalho será premiado somente se nós perseverarmos até o fim. E aí o santo cita aqui aquela passagem de São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38. É preciso que nem as riquezas, nem a pobreza, nem a saúde, nem a doença sejam capazes de nos fazer abandonar a salvação da alma, separando-nos de Deus. Pois devemos ter por certo que Deus só coroará as virtudes que perseverarem até a morte. Isso nós vemos naquela passagem do livro do Apocalipse, em que Deus chama a atenção daquelas 7 igrejas, os 7 dioceses da Ásia. E a uma delas, diz aqui São João Maria Vianney, na pessoa de um bispo tão santo na aparência que Deus faz até o elogio de seus atos. E aí o santo cita aquela passagem do Apocalipse. Eu conheço, Deus falando para aquela igreja da Ásia Menor, na pessoa do seu bispo, eu conheço todas as boas obras que praticaste, todas as penas que experimentaste, a paciência que tiveste. Sim, eu não ignoro que não suportas a maldade e que suportastes todos os sofrimentos para a glória do meu nome. Sim, eu sei tudo isso. Mas, no entanto, eu devo repreender-te por uma coisa. Qual é? É que em lugar de perseverar em tuas boas obras, em todas as virtudes, ficaste relaxado, abandonaste teu primeiro fervor, e não és agora o que foste em outro tempo. Lembra-te até que ponto vieste, e volta agora ao teu primeiro fervor por meio de uma pronta penitência. Do contrário, eu te afastarei e serás castigado. Então, interessante, né? Nessa palavra de Deus, nós ouvimos que Nosso Senhor reconhece o bem que aqueles cristãos faziam naquela igreja, que aquele bispo fazia à frente daquela diocese. Está na Bíblia isso, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 5. Mas só que
abandonou o primeiro fervor, deixou a tibieza, o desânimo, o relaxamento, a indolência entrarem no coração. E aí agora São João Vianney vai tirar uma lição para nós dessa passagem do Apocalipse. Dizei-me, meus irmãos, qual não deverá ser o vosso temor, vendo as ameaças que o próprio Deus dirige àquele bispo e àquela igreja que tinham relaxado um pouco? Ah, meus irmãos, que será de nós, mesmo depois de nossa conversão? Ao invés de nós progredirmos cada dia mais, como nós somos frouxos, que indiferença. Não, Deus não pode suportar a nossa perpétua indiferença e inconstância, pela qual passamos de modo sucessivo da virtude ao vício, do vício para a virtude. Dizei-me, irmãos, não é essa a vossa conduta, não é essa a vossa maneira de viver? Que é vossa vida, senão uma continuação de pecados e virtudes, uma alternância? Então, São João Vianney lembra, não podemos ficar assim, não é para lá e para cá, temos que perseverar no bem. E o santo continua: por acaso não vos confessais hoje de vossos pecados, para recair neles amanhã e, infelizmente, muitas vezes no mesmo dia? Não é certo que depois de terdes prometido formalmente deixar aquelas pessoas que vos levaram ao mal, voltastes à sua companhia quando houve ocasião para isso? Não é certo que depois de terdes vos confessado de ter trabalhado no domingo, que era um dos grandes pecados que havia na paróquia dele, o povo não respeitava o dia do Senhor, iam trabalhar na roça e não respeitavam o descanso dominical? Então, depois de terdes feito isso, voltastes de novo, como se nada tivesse acontecido, ao mesmo pecado? Não é verdade que prometestes a Deus não voltar mais aos bailes indecentes, à taberna, à bebedeira, ao jogo, ao vício do jogo, e depois recaístes nisso sem constância? Por que isso, meus irmãos? Senão porque praticais uma religião falsificada, uma religião de rotina, uma religião regulada por vossas inclinações e não enraizada no fundo do vosso coração? Anda, meu amigo, tenha cuidado, és um inconstante. Olha, meu irmão, toda a tua devoção está falsificada. Em tudo que praticas, és um hipócrita e nada mais. O primeiro lugar do teu coração não é de Deus, mas do mundo e do demônio. Palavras duras do nosso padroeiro, quando nós não nos esforçamos para ter a perseverança. Nós pecamos, somos miseráveis, somos, mas aí está o sacramento da confissão. A gente vai ali, se confessa, pede perdão e procura lutar, batalhar, se esforçar. E aí o santo continua: aquele que tem uma virtude verdadeira, ele não muda por nada. É como um penhasco em meio ao mar, que é açoitado pelas ondas embravecidas, mas permanece firme. Mesmo que seja desprezado, caluniado, sofra zombarias, seja tratado como hipócrita, falso devoto, nada disso tira a paz daquele que serve a Deus com felicidade. Tanto a mais, aquele que é fiel, ama tanto aqueles que o insultam, como aqueles que o louvam. E mesmo que falem mal, ele não deixa de manter a caridade. Continuam aqueles que são fiéis nas suas orações, nas confissões, nas comunhões, continuam assistindo à Santa Missa, como se nada tivesse acontecido. Então o santo nos lembra, a nossa religião, ela não deve variar conforme o sabor das situações da nossa vida. E aí o santo conta um caso interessante. Conta-se que, numa paróquia, havia um jovem que era um modelo de devoção.
Todo dia ele ia à Santa Missa e comungava com frequência. Havia um outro jovem que tinha inveja da estima com a qual esse jovem piedoso era tido lá na paróquia e aproveitou uma ocasião para tentar agradar a sua própria inveja. O que ele fez? Estavam num grupo conversando e havia um senhor lá que tinha uma peçazinha de ouro, uma caixinha de ouro, que ele guardava. Naquela época o pessoal chorava muito rapé, naquela época antiga, então ele guardava numa caixinha de ouro. Então o jovem invejoso foi lá, morrendo de inveja do jovem piedoso, pegou a caixinha de ouro daquele senhor e escondeu no bolso do jovem piedoso. Aí conversa vai, conversa vem, como se nada estivesse acontecendo. Conta aqui São João Vianney. O jovem invejoso falou com aquele senhor: meu senhor, mostra pra gente a sua caixinha de ouro tão bonita. Isso aqui é uma história do século XIX, é o tempo do nosso santo. Aí o senhor foi lá, colocou a mão no bolso e cadê que ele achava a caixinha de ouro? E a minha caixinha sumiu, vamos procurar. Não está com ninguém não? E procura daqui, procura dali. E quando o jovem piedoso bota a mão no bolso, ele encontra a caixinha de ouro que foi colocada no bolso dele pelo jovem invejoso. Naquela hora então, todo mundo o culpou. Ah, você que faz de santinho na igreja, que fica rezando, comungando, é um ladrão, é um desonesto, aproveitou a oportunidade para roubar de um senhor distinto aqui. E aí São João Vianney conta, esse jovem, vendo que estava a prova do crime, que ele não cometeu, mas estava colocada no bolso dele, compreendeu que não tinha como se defender, e ele sofreu tudo aquilo como se viesse da mão de Deus para prová-lo. Passando pelas ruas, imaginemos aquele tempo, cidades menores, todo mundo se conhecia mais, né? Passando pela rua, ao sair da igreja, onde ia para participar da missa e comungar, todo mundo que o via o insultava, o chamava de hipócrita, falso devoto, ladrão. Isso durou muito tempo. E mesmo assim, esse jovem continuou com a sua devoção, suas confissões, suas comunhões. Ele não deixou de ir à igreja, de ser quem ele era, porque ele sabia perante Deus que ele era inocente. Passaram alguns anos e aquele jovem invejoso ficou muito doente, estava para morrer e se confessou, e então que ele confessou para todos e contou que ele tinha plantado a caixinha de ouro no bolso do outro por pura inveja. E assim a justiça foi feita e todos ficaram mais admirados ainda pela santidade daquele jovem piedoso e devoto. Meus amados irmãos, será que a nossa virtude, ela é uma virtude perseverante, mesmo em situações difíceis e adversas na nossa vida, mesmo quando somos às vezes objeto de humilhação, de desprezo, de não sermos reconhecidos pelos outros? Será que isso nos faz mudar quem nós somos? Ou será que apesar de tudo que acontece, nós procuramos perseverar no amor de Deus, na oração, na vida virtuosa, na prática do bem, por amor a Deus? Então, com a palavra do nosso santo e com a palavra de Jesus no Evangelho de hoje, é pela vossa perseverança que salvareis as vossas almas. Peçamos então a São João Maria Vianney que não nos deixe nunca abater, mas que nós, por mais que sejam grandes as dificuldades da vida, busquemos sempre perseverar na prática do bem, unicamente por amor e pela glória de nosso Senhor, para assim um dia alcançarmos a nossa eterna salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.